E o culto é da família. Mas eu quero trazer uma meditação pensando exatamente na obra do Senhor nosso Deus, que é muitíssimo importante para todos nós. E eu quero convidar a igreja, amigos, para meditarmos em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13, que é muitíssimo conhecido da igreja. E é claro que nós não estaremos tão distantes, mas nós queremos deixar esta palavra pedindo a Deus que Deus ajude-nos a compreender. Evangelho de Lucas 6, versículo de número 12 e 13, está escrito assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Toda a igreja, versículo 13, já. Eu vejo nesse texto alguns princípios para uma escolha certa. Os irmãos sabem que aqui está se referindo a Jesus. E para mim, o maior exemplo de oração é Jesus. Porque mesmo sendo filho de Deus e sendo Deus em pessoa, ele orou. Eu sempre aconselho as pessoas que orem, sejam crentes ou não. E eu sempre tenho repetido aos irmãos que alguém pode orar sem ser crente. Eu acho impossível alguém ser crente sem orar. Oração deve ser a respiração da alma de quem serve a Deus. Oração é a única forma que nós temos de falar com Deus. Deus fala conosco de inúmeras formas, mas nós só temos a forma de oração, de falar com Deus. A ciência está dizendo que oração traz bem-estar para a alma, para o espírito e para as emoções. Estão dizendo que no momento de oração, os hormônios de prazer, de alegria e de satisfação são liberados. Eu estou começando a dizer que há pessoas que estão doentes por não orarem. Alguns dias eu estive num lugar e alguém me disse assim: olha, essa pessoa vive muito doente e só ainda não morreu porque é uma pessoa que ora bastante. Passa minutos e minutos, horas e horas orando. E eu acredito nisso. Mas infelizmente há muitas pessoas que não oram. Já falamos com os irmãos aqui na igreja que Jesus nasceu orando. Hebreus 10, 5 a 7. Jesus viveu orando. Hebreus 5, 7 e diante. Jesus morreu orando. Lucas 23, 46. E Jesus ainda hoje está orando. Romanos 8, 34 seguinte. Quando ele estava entrando no mundo, disse o escritor de Hebreus, ele entrava com clamor e súplica a Deus. Quando ele pediu que preparasse-lhe um corpo morando no mundo, ele também estava em clamor e em súplica a Deus. Morrendo, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ora,
orando também. E a Bíblia diz que ainda hoje Ele intercede por nós junto a Deus Pai. Penso eu, se Jesus nasce, vive, morre orando e ainda permanece orando, nós não podemos parar de orar. O texto diz que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, dando a ideia que ele estava procurando um local para estar a sós com Deus. É bom nós orarmos na multidão e com a multidão. Mas há momentos que nós precisaremos ter um particular com Deus. Eu já disse aos irmãos que às vezes nós perdemos muito porque nós cantamos como algo natural, normal. Parece que a gente não pensa. Eu acho lindo o hino de número 467, quando o compositor questiona dizendo: ó, por que duvidas sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho já abriu? Quando tu forçados és contra as ondas do mar, é que o seu amor a ti quer revelar. O conselho é: solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que a bonança se faz. Que coisa boa é se nós crermos desta forma. Jesus soube ao monte a orar, passou a noite inteira em oração a Deus. Jesus orando a Deus toda uma noite. Qual era o propósito? O versículo 13 diz: e quando já era dia, eu estou falando de princípios para uma escolha correta, e eu estou falando de escolha para os obreiros naquele momento. E quando já era dia, aí o primeiro ponto eu fico imaginando, já era dia, era uma possibilidade de não haver erros. Orar à noite, escolher de dia. Você já viu uma dose popular dizendo que à noite todo gato é pardo? Quem é que não corre o risco de errar na escuridão? De errar o alvo? De acertar o que deveria ser acertado? Jesus, ele não é, mas mesmo assim, por precaução, ele o faz de dia. O apóstolo Paulo disse que nós não andamos na noite, nós não somos da noite, nós não somos das trevas, nós somos da luz, nós andamos na luz, o Senhor é a própria luz, e nós somos lutadores da luz também. Portanto, devemos tomar todas as nossas decisões na luz da palavra de Deus, na luz da oração, na luz da comunhão com Deus. Segundo lugar, a Bíblia diz que Jesus fez isso quando era dia e chamou a si. O Senhor nunca chama ninguém para a obra diretamente. Ele chama a si. Você sabia que tem muita gente preocupada em fazer alguma coisa para Deus e esquecendo do próprio Deus? Você sabia que tem muita gente embaraçado com a obra, esquecendo do Deus da obra? Você sabia que tem muita gente até desviada de Deus e da sua vontade e envolvido com a obra de Deus? Essa palavra é um despertamento para que nós não caiamos neste erro. Porque quando o Senhor chama, Ele o faz de dia e chama para si. O alvo de qualquer pessoa é Jesus. Isso serve para as pessoas que estão aqui, que ainda não tomaram a sua decisão por Cristo. Escute isso. Se você ouvir o chamado de Deus nessa noite, você vier se entregar a Cristo olhando para mim, você vai falhar.
Se você olhar para os meus companheiros, você vai falhar. Se você olhar para esta igreja, você vai falhar, porque todos nós somos seres humanos e nós falhamos. Em algum momento da vida nós falharemos. Mas se todos nós olharmos para Jesus, Jesus não falha. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter compromisso para tentar acertar ao máximo. Não fujo dessa responsabilidade. Nós devemos servir a Deus, buscar servi-lo com fidelidade, mas sabendo que em algum momento, por causa da nossa natureza humana, por causa da nossa humanidade, nós poderemos falhar. E se alguém vier baseado em nós, quando virem as nossas falhas, se decepcionarão. Mas se nós entendermos que o chamado primeiro é para Jesus, Ele nos chama para si, aí as coisas serão diferentes, porque em primeiro lugar é Deus. Se todos nós entendermos isso, fica melhor. Terceiro lugar, a Bíblia diz assim: chamou a si os seus discípulos. Irmãos, discípulo quer dizer aquele que sempre está disposto a aprender. Você sabia que nós, como igreja, erramos muito? Porque às vezes a gente pensa que é apenas uma pessoa crer no Evangelho e a gente já desceu as águas batismais. A Bíblia diz: ide e ensinai a todas as nações. Mateus 28, 19. Na revista corrigida. Mas na revista atualizada diz assim: ide e fazei discípulos. Você sabe por que muitas pessoas são batizadas em águas hoje, participam da ceia à noite, e é a última vez que elas vêm ao templo? Porque a maioria esmagadora não são discípulos. Porque se o fossem, dificilmente nós veríamos alguém distante da casa do Senhor, mesmo sendo nós seres humanos e falhos. Mas às vezes, no afã de nós virmos uma multidão de pessoas descendo as águas, nós falhamos nisso. Às vezes eles não sabem quase nada de Cristo, quase nada da palavra, quase nada da doutrina, quase nada de Deus. E muitos deles descem as águas ainda com o pensamento antiguíssimo, que estão fazendo isso para não ser pagãos. E o objetivo do batismo cristão não é esse. É apenas uma confirmação pública daquilo que já está no coração. Quando o Senhor chamou a si, durante o dia, os seus discípulos, em primeiro lugar, Ele chamou para Ele mesmo. Irmão, se nós quisermos ser crente e não for crente em Cristo, nós não iremos muito longe. Letra B. Quando Ele chama para Ele chama para quê? Para aprender. Você sabe qual é uma das minhas maiores tristezas na igreja? É quando alguém se entrega a Cristo e ele diz assim: pastor, o que eu faço para me pregar aí na igreja? Eu sou assim, eu não gosto de ficar parado, eu gosto de trabalhar. Eu quero tocar, eu quero pregar, eu quero. Você não sabe como eu recebo isso com tristeza. Porque eu sei que essas pessoas logo se decepcionarão com o trabalho, com os trabalhadores, com as pessoas. Eu me animo quando eu oro por alguém e a pessoa diz assim: pastor, como é que eu faço para me aprender? Eu quero aprender. Ô irmão, meu coração se enche de esperança. Aí eu digo: alguém aqui tem uma classe não discipular, vá para lá. 4 módulos para começar. E a pessoa passa um ano aprendendo. Depois de um ano, eles dizem: eu quero descer as águas batismais. Ou às vezes 2. Às vezes eles acham o compromisso tão sério que às vezes ficam adiando, o que não é bom.
Porque isso mostra que a pessoa não está querendo compromisso. Mas é bom quando a pessoa se tem esse entendimento. Mas eu vou a Cristo aprender a quê? A servir. A nossa vida aqui, disse Mahatma Gandhi, era um líder chinês, ele não era crente, mas a sua história diz que ele falava: quem não vive para servir, não serve para viver. Veja só o pensamento dele: ou a vida tem utilidade em servir, ou não há serventia na vida. Se a gente pensar de outra forma, irmãos, nós não conseguiremos. Paulo disse assim, que cada um de nós considere os outros superiores a nós mesmos. Às vezes na igreja uma pessoa serve até ele não receber um cargo. No dia que ele recebe um cargo, aí a gente diz assim: pega uma cadeira para ele. Eu não sabe quem eu sou, não. Eu sou diácono dessa igreja. Eu pego a cadeira. E diácono nada mais é do que um servo. Pior do que isso, é às vezes a gente com um título de pastor, às vezes se jactanciar no mesmo e dizer: não, eu não devo nada a ninguém, todos têm que vir aos meus pés. Aí é que o negócio pior, porque nós somos apenas um servo de todo esse povo. O trabalho que agora estou fazendo é o de garçom. Lê a Bíblia, estuda para servir a toda a igreja de Cristo, esperando que todos aprendam. O que não é fácil. Mas uma das maiores dificuldades que temos é exatamente essa, porque as pessoas não entendem isso. Às vezes as pessoas esperam que a gente se comporte até de outra forma. É você mesmo que é o fulano. Por quê? Porque as pessoas acham que não é assim que a gente se comporta. Conversar com todo mundo, rir com todo mundo, pegar na mão de todo mundo, sabe? Mas nós vivemos um tempo onde o ser humano tem essa necessidade de ter atenção, de ser ouvido, de receber um aperto de mão, quando não até um abraço. Você sabia que há pessoas que com um abraço podem ser curadas? Com um aperto de mão elas podem receber uma alegria muito grande. Eu digo direto à igreja: não deixe nenhuma pessoa sair deste templo sem que você o saúde. Eu não estou dizendo para passar um culto conversando. Quem é que não se conhece aqui? Nós somos uma família. Chegou uma pessoa que não é do nosso convívio, boa noite. É a primeira vez? Já veio outro? Continue vindo, viu? O próximo trabalho nosso aqui é sexta-feira à noite, é círculo de oração. Irmão, todo mundo gosta de ser bem recebido. E o que é isso? É servir. Não, mas isso é o trabalho do porteiro, não, é o trabalho lá do pastor. Quanta gente eu olho daqui e fico olhando os rostos diferentes. Ah, como eu gostaria de pegar na mão de todos, mas não dá. Às vezes termina o culto, eu até corro aqui, mas quando chega lá na frente já é. Você viu, já houve famílias que vieram aqui, quando a gente tinha poucas pessoas no culto de quarta, de segunda, que quando elas chegaram, nós nos dirigimos a elas e dissemos: isso que eu estou lhe dizendo, boa noite, eu nunca tinha visto vocês aqui. Onde vocês congregam? Eles só riram e disseram: a partir de hoje congregaremos aqui. Porque chegamos na cidade, já fomos várias igrejas, mas só aqui perceberam que nós viemos. Você já pensou se todos nós tivéssemos esse compromisso? Ei, eu sou um servo. Eu já fui a Jesus, eu aprendi de Jesus, agora eu vou servir. Por que ninguém quer servir? Porque nós queremos títulos. E ser servo é ser servo. Agora a minha preocupação é porque eu encontro na Bíblia que naquele dia ele dirá assim: servo bom e fiel. Como nós estaremos se nós não quisermos servir? Você já percebeu que o ser humano sempre quer ser alguma coisa? Por exemplo, você trabalha de quê? Aí diz assim: eu sou terceiro auxiliar do secretário. É muita coisa, né? Terceiro. Mas às vezes as pessoas elas têm dificuldade de
entende isso? Isso é questão do ser humano. Mas se nós olharmos para a palavra, aí ele chama a gente para servir. Para quê? Para reinar. Irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, um dia ele multiplicou pães e peixes. A multidão queria fazer no reino naqueles dias. João 6, 14, 15. Aí ele disse assim: eu não vim para servir agora, o meu reino não é desse mundo. A Bíblia diz que ele saiu entre as pessoas e não o encontraram mais. Tem muita gente perdida achando que nós vamos reinar agora. Jesus não se enganou. Aí eu digo assim, ele estava famoso, mas ele não mudava a sua agenda, não mudava o roteiro. Irmãos, nós vamos reinar com Cristo, mas é daqui a pouco, depois que nós sairmos daqui. Enquanto nós estivermos aqui, todos nós somos servos de Cristo. O Senhor chamou todos nós a Ele, nos chamou de dia. Deus não errou na sua escolha, Deus não errou na minha escolha. Deus chamou todos nós a Ele e todos nós devemos ser os seus discípulos. O texto diz aqui, seus discípulos, e escolheu 12 deles. Havia muitos discípulos, mas nessa ocasião Jesus só escolheu 12. E a Bíblia diz que ele escolheu 12 deles, a quem também chamou de apóstolos. Observe, ele escolheu 12 deles quem? Discípulos. A quem também ele não deixou de chamar discípulos, mas também passou a chamar de apóstolos. Logo, nem todos nós que somos discípulos teremos uma chamada específica. Não, necessariamente. Há pessoas que acham que chegaram na igreja, serão pastores, serão cantores, serão missionários. Não necessariamente. Agora, uma coisa é certa: todos nós devemos ser discípulos. Ainda que não tenhamos uma chamada específica, devemos ser discípulos. Porque o que é discípulo? Aprender sempre. E no nosso caso, aprender sempre de quem? De Jesus. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você viu que Maria é citada poucas vezes na Bíblia, a irmã de Marta, mas sempre que ela é citada, ela está perto de Jesus, aprendendo de Jesus. E um dia nós dissemos aqui à igreja que o lugar mais alto em que nós podemos chegar é aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Quão simples, humilde era Cristo. E o homem que mais influenciou na história da humanidade. Fazem mais de 2000 anos que esse homem passou na terra. Ainda hoje nós nos reunimos para falar acerca de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo salva o homem, Jesus Cristo ilumina as vidas, Jesus Cristo livra da depressão, Jesus Cristo entra nas famílias e faz das famílias uma felicidade. Afinal de contas, a primeira festa, o primeiro milagre que Jesus realiza era numa festa de casamento. Convidaram Jesus, os seus discípulos, e olha que Maria, mãe de Jesus, já estava lá. João capítulo de número 2. Mas quando faltou vinho, ninguém procura Maria, porque ela não poderia fazer muita coisa. Ninguém procura os discípulos, porque muito eles não podiam fazer. Procuraram Jesus, mas como Jesus tem hora para agir em tudo, ele disse: não é chegada a minha hora. Quando chegou a hora, foi muito simples para Jesus, porque aquilo que é difícil para nós é simples para ele. Ele disse: encham todas as talhas de água, porque havia faltado vinho. Digo isso sempre: quando se falta vinho, que tem cheiro, cor e sabor, mas tinha água, só que água não tem cheiro, não tem cor e nem tem sabor. Talvez todos
nós transformemos vinho em água, porque uma pouca quantidade de vinho em muita quantidade de água, daqui a pouco ninguém se percebeu que vinho passou ali perto. Agora, transformar água em vinho é só Jesus Cristo de Nazaré. Quando as famílias não têm mais cheiro, quando as famílias não têm mais sabor, quando as famílias já não têm mais cor, porque assim são muitos relacionamentos, mas quando Jesus é convidado para esta família e as pessoas procuram a Jesus, obedecem os seus direcionamentos, aquilo que não tinha mais cheiro, nem cor e nem sabor, volta a ter, porque Jesus é o dono da festa e ele transforma o que não era e faz ser baseado no seu próprio poder e na sua graça. Então, ser discípulo de um homem desse é uma maravilha. Nem todo discípulo terá uma chamada específica, mas, letra B, todos os que têm uma chamada específica não podem deixar de ser discípulos. O meu maior desejo e a minha maior disponibilidade é em aprender. Aprendo com quem faz certo a repetir. Aprendo com quem faz errado a tentar não entrar nos erros. E vou levando a minha vida e pedindo a Deus a sua graça para que possa continuar. Porque eu entendo que se eu tenho uma chamada específica, eu preciso ser discípulo. E ainda que eu não tivesse essa chamada específica, eu deveria continuar a ser discípulo ainda. O texto sagrado diz que eles foram chamados de apóstolos. Também foram chamados de apóstolos. Mas não diz que eles deixaram de ser discípulos. Irmãos, quanto mais nós nos abaixarmos, quanto mais nós nos humilharmos, mais o Senhor, na verdade, nos exaltar. Você já percebeu uma árvore com muito fruto? As suas galhas nunca estão para cima, elas sempre se envergam, às vezes até quebram, porque elas estão produzindo. Não existe como produzir para Cristo e querer ser ou se achar alguma coisa. Se Jesus estivesse entre nós hoje, ele seria um homem tão simples como nós. Por que eu percebo isso? Porque no nosso meio as pessoas de sentimentos que eu considero mais puros são crianças. As crianças queriam estar perto de Jesus. Detalhe, eram os discípulos que queriam distanciá-las de Cristo. E são duas vezes que nós encontramos Jesus irritado na Bíblia. Marcos 3,5, ele se irrita com seus discípulos. Marcos 10,14, ele se irrita outra vez com os discípulos, porque eles queriam impedir as crianças de chegar até ele. Nós devemos ter muito cuidado para não sermos empecilho para que crianças aproximem de Cristo. Digo crianças literalmente, uma pessoa de pouca idade. Digo crianças, pessoas que se converteram a Cristo ontem, porque passam a ser crianças, decidiram-se por Cristo agora. E nós devemos ter muitíssimo cuidado quanto a isso. Quando eu olho para a palavra do Senhor, só para revisar, princípios para uma escolha certa. Primeiro ponto, ele escolheu de dia, a fim de não errar. E Deus não errou porque escolheu Judas. Quem errou foi Judas por não continuar seguindo a Cristo e ter permitido que o inimigo entrasse na mente, no coração e o tirasse da presença de Deus. Segundo, ele chamou a si. Então, primeiro é a Deus. Todas as pessoas que são chamadas por Cristo e vêm a Cristo, dificilmente elas sairão da casa do Senhor. Mas se você vir qualquer outra coisa primeiro que não seja Cristo, facilmente você distanciará de Cristo. Terceiro, ele chamou para ser os discípulos. E o discípulo veio para estar com Cristo
aprender de Cristo, para servir a Cristo, mas um dia para reinar com Cristo. 4. Ele escolheu 12 dos discípulos. Letra A, nem todo discípulo tem uma chamada específica. Letra B, mas todos que têm uma chamada específica precisam ser discípulos. 5. Também os chamou de apóstolo. Essa é o que eu chamo de chamada específica. Mas eles nunca deixaram de ser discípulos. Quantos entenderam o que nós dissemos essa noite? Diga amém. Amém. Tem alguém nesta noite que ainda não serve a Cristo? Tem alguém nesta noite que ainda não serve a Cristo? Irmão, recomenda que leiamos Lucas 9, bem? E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude, poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha o cuidado que Jesus disse. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 velas. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Quem é discípulo de Cristo, por Deus é capacitado para tudo isso. Para pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, ver as pessoas bem, sabendo que de Deus tem o cuidado, a proteção e tudo quanto precisar para fazer o trabalho. E não deixa de ser discípulo. É que 12 apóstolos, 12 discípulos. 12 discípulos. O apóstolo até esquece o nome aí. Esquece o nome. Eles fazem todo um trabalho. Somente no 9 e 10 diz: e regressando os apóstolos. Oh, igreja do Senhor nosso Deus, que todos nós tenhamos o entendimento e a compreensão de que nós precisamos. Quando nós olhamos hoje para a palavra, irmão, pergunta aqui se alguém é apóstolo. Deixa eu lhe dizer, biblicamente, quando nós olhamos, existe o ministério de apóstolo. Quem é o apóstolo, biblicamente falando? Efésios capítulo 4, 11 a seguir diz que Deus deu à igreja. A igreja Deus não deu a ninguém. O dono da igreja tem as mãos curadas, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas para a igreja Deus levantou apóstolos, que são os desbravadores, que abrem trabalhos, fundam trabalho. Isso é ministério que Deus confere a líderes. Deus deu também, além de apóstolos, profetas, aqueles que falam a palavra de Deus com verdade. Deus deu pastores para cuidar do povo, pastorear as ovelhas. Deus deu ao povo também evangelistas, aqueles que fazem trabalhos externos, gostam de pregar nas ruas, em cruzadas, nas casas, evangelistas. Deus deu à igreja mestres ou doutores, pessoas que com profundidade entendem a Bíblia e com facilidade explicam ao povo de uma forma simples, que todos compreendem. E por mais difícil que seja o texto, depois de eles falarem, a gente diz: é bem facinho. Depois de ser explicado, antes a gente não entende quase nada. Olhando para isso, quem é apóstolo nos dias atuais? Aqueles que por Deus foi levantado para fazer um trabalho missionário, abrindo trabalhos, fundando trabalhos,
assim se entende pela palavra do Senhor, nosso Deus. Mas as pessoas usam esses títulos como: sou maior do que este, do que aquele. Nada disso. É apenas uma forma que Deus utiliza os seus servos, e não como grau de superioridade ou menor que outro. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador, para ser discípulo, aprender de Cristo e servir a Cristo? Quantas pessoas nos visitam esta noite que ainda não fizeram a sua decisão por Cristo, mas têm o privilégio de vir ouvir a palavra e também nos dar essa honra de vir aqui? Levante a sua mão. Pronto. Tem algumas pessoas. Que Deus continuamente os abençoe e que você possa retornar outro dia para continuar ouvindo a palavra do Senhor. Se houver alguém que deseja, a oportunidade é essa. Se você não quer entregar a vida a Cristo, nós continuamos orando por você, pedindo que retorne outro dia. É nosso dever fazer esse convite. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Deus dos céus, agradecendo pela oportunidade que Deus deu a cada um de nós. Pai querido, te louvamos pela tua igreja, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela vida dos nossos amigos que vieram aqui. Não deixes que nenhum saia da forma como entrou, mas que a ministração do teu Espírito, da tua palavra, esteja nos corações, dando alegria, dando felicidade, e fazendo com que eles retornem para casa melhor do que o que vieram. Senhor eterno, eu quero te suplicar nesta hora: ajuda este povo, ajuda a família de cada um, da tua graça, seja crente ou não, aqueles que vieram aqui e estão te pedindo algo. Ó Deus, atenda-os e abençoa-os. Abençoa a família de cada um de nós. É o maior e melhor patrimônio que temos aqui na terra, é a nossa família. E às vezes nós até sofremos quando alguma coisa não está no devido lugar. Te peço, te agradeço no nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja conosco, não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém.